Em eleições tão complexas quanto decisivas, os colombianos vão às urnas neste domingo, dia 13 de março, para eleger um novo presidente e renovar o Congresso. O país é convocado às urnas, marcado pela violência que se seguiu ao pacto de paz com a extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, caos econômico e pela repressão de protestos recentes e massivos. Para falar sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Ana Prestes, que é cientista política e analista internacional. Boa noite, professora Ana Prestes. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Obrigada a nós. Prazer é todo nosso. Professora, neste domingo, os colombianos vão às urnas para eleger seu presidente e renovar seu Congresso. O que esperar desta eleição nesse momento tão delicado na Colômbia, professora? É uma eleição muito importante. Bom, as eleições são importantes em geral, obviamente, né? Mas depois de 2 décadas aí de uribismo, né? E de muito sofrimento para o povo colombiano, né? Vocês sabem que em toda a nossa América Latina e toda a América do Sul é onde mais se matam pessoas, mais se matam líderes sociais, mais se matam defensores de direitos humanos. É uma aberração que acontece na Colômbia. Infelizmente, a nossa imprensa não cobre essa situação, né? Então, são eleições importantes. 40 milhões de colombianas e colombianos... 40 não, 38 ponto alguma coisa. Eu falo 40, mas são quase 40 milhões de colombianas e colombianas prontos aí, podem votar, né? Podem ir votar. Eles vão, nesse 13 de março, eleger a nova composição da Câmara Alta e da Câmara Baixa, do Câmara dos Deputados e Senado, e vão também votar nas primárias presidenciais de diferentes coalizões ou chapas, como a gente possa designar, né? São 3 principais, né? Que é o Pacto Histórico, que é a grande coalizão da esquerda, o Equipo Colômbia, que seria tipo uma coisa assim, tipo Equipe Colômbia, e o Centro Colômbia. Eu estava até confirmando o nome dessa coalizão, não, Centro Esperança. O Centro Esperança, que aí daqui a pouco, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho da composição sobre cada uma dessas grandes frentes, né? E como está essa questão da corrida presidencial, que vai... Agora tem as primárias, aí em maio vão ter as eleições de fato, o primeiro turno, e em junho o segundo turno. Se for para o segundo turno, que a gente acredita que vai acabar acontecendo. A Colômbia é um país que passa, como vários dos nossos aqui na América Latina e América do Sul, por um profundo impacto social e econômico vindo da questão da pandemia, mas antes da pandemia também já vinha se aprofundando essa dificuldade. Tem hoje uma taxa de desemprego alta, tem uma taxa de inflação alta, tem uma desigualdade social importante e tem todos os efeitos deletérios da não implementação dos acordos de paz da Colômbia de 2016, que também, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E no meio disso tudo, eles também mudaram algumas questões na sistemática da eleição. Então, muitos cientistas políticos, analistas, jornalistas que estão acompanhando, têm falado isso, que são eleições complicadas, porque as pessoas não sabem nem direito assim como votar, são muitas coisas que as pessoas vão votar, então tem muita gente preocupada também com isso, e há um certo abatimento, uma certa tensão social forte no país para essas eleições também. Professora, então vamos começar. Tudo que a senhora falou é importante a gente destrinchar, mas vamos começar pela figura do Gustavo Petro, que está como favorito. Eu queria que a senhora explicasse um pouco o que é o Pacto Histórico, a sigla, né, o partido do Gustavo Petro, e também o histórico dele, porque Petro, em 2018, tenta a eleição e não consegue, tem até uma quantidade expressiva de votos, mas acaba derrotado pelo uribismo na figura do Ivan Duque. Então, explicar um pouco esse momento dessas pesquisas e do Pacto Histórico. Tá. Olha, o Gustavo Petro, ele é de um partido que se chama Colômbia Humana. Ele tem um dos partidos que está dentro dessa coalizão que se chama Pacto Histórico, que é uma coalizão grande, né? A Colômbia é um país com muitos partidos e muitos movimentos, principalmente movimentos ligados à questão da luta pela paz.
Luta por justiça social, luta pela paz. Só para vocês terem uma ideia, são hoje, contando com todos os candidatos pré-candidatos dentro das coalizões, são 22 candidatos. Nossa. Então a gente já falava o seguinte, parece aquela eleição do Peru, né? Que acho que tinham 18 candidatos quando foi eleito o Castilho, e que a gente, para cobrir a eleição peruana, teve que se desdobrar e tentar entender o que era aquela miríade de candidaturas. O Gustavo Petro, ele já foi prefeito de Bogotá, ele já foi de uma outra coalizão forte da esquerda há um tempo atrás, que era o Polo Democrático. Ele não se elegeu presidente, né, na Colômbia em 2018, mas chegou muito perto. Foi a primeira vez que se chegou perto de ameaçar o uribismo, de fato, nessas últimas 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas. Ele não é uma figura totalmente consensuada dentro da esquerda, digamos assim, colombiana. Tanto é que há várias outras pré-candidaturas, tem várias outras, em certa medida, ele tem questões polêmicas também, tem gente acusando ele de ir muito para o centro, aí outros acusam ele de estar muito na esquerda, depende da perspectiva. Mas ele e o Iván Cepeda, que é também os dois são os senadores mais importantes hoje da esquerda colombiana, no sentido de enfrentar esse governo, de enfrentar o Duque. E ele tem um trunfo que eu acho que aqui no Brasil seria comparado ao trunfo que o Lula tem, de ser essa figura já muito difundida, muito conhecida da população e que poderia canalizar, poderia desaguar para ele todo o sentimento de esperança de uma mudança na Colômbia. Então, esse trunfo é o que diferencia ele de todos os demais candidatos da esquerda colombiana. Por isso ele é tão forte e por isso ele pontua tão bem nas pesquisas. Certo. Agora, professora, também essas eleições vão ocorrer por conta de todo esse caos que a Colômbia vem vindo, a senhora já relatou para a gente, mas também eu queria que a senhora trouxesse para a gente aí que vive esse acordo entre as FARC, as Forças Revolucionárias da Colômbia, esse momento, aquele acordo de paz que, enfim, foi esquecido por completo, e esse caos vivido atualmente na população, caos econômico, aliás, vivido no país, nosso país vizinho aqui na América do Sul. Certo. Então, a Colômbia ele foi um país que, dentro do que a gente chama de ciclo progressista da América Latina, ele foi um país que não elegeu um presidente, uma liderança, como nós tivemos ao longo de 15 anos, pouco mais de 15 anos, né? No final dos anos 90, depois que se elege Chávez, até 2015, mais ou menos, que é o marco que a gente estabelece, né? Durante esse período aí teve Chávez na Venezuela, Rafael Correa no Equador, Lula no Brasil, Lugo no Paraguai, Evo Morales na Bolívia, Tabaré Vázquez Mujica no Uruguai, ou seja, os Kirchner na Argentina, né? Primeiro o Néstor, depois a Cristina, ou seja, são 15 anos até que o Macri é eleito, né? A gente usa o marcador de 2015, o Macri é eleito e a Dilma é golpeada em 2016. Sendo que já tinha havido 2 golpes, né? O golpe de Honduras em 2009 e o golpe no Paraguai em 2012. Então, embora a Colômbia não tivesse eleito nenhum presidente ou uma mulher ou um homem alinhado a esse ciclo progressista, ela foi beneficiária desse ciclo progressista no sentido de que, durante a presidência do Juan Manuel Santos, que a gente pode considerar mais moderado, se for comparar principalmente com o Uribe ou Duque, foi criado um ambiente em que se tornou possível que, para valer, fossem feitas negociações por paz, depois de 50 anos de guerra. Ou seja, aqui na nossa América do Sul, que a gente defende, né, como uma das regiões mais pacíficas do mundo, nós tínhamos uma guerra profunda, 5 décadas de guerra. E tanto é que esse ambiente do ciclo progressista ele foi importante, que foi possível que se fizesse em Cuba, olha o simbolismo, né? Porque as negociações foram feitas em Havana, né? Com a mediação dos cubanos, da Noruega
outras lideranças, mas esses foram, a ONU participou, até o Papa participou em algum momento. Então, são muito importantes esses acordos, são muito importantes. Os acordos de paz firmados em 2016, final do ano passado, completou 5 anos dos acordos de paz. Agora, vocês imaginem que a Colômbia também é um país fraturado, depois de 50 anos de guerra, é um país completamente quebrado internamente e dividido. Tanto é que quando, após aprovados os acordos de paz, vai para um referendo, acho que vocês devem lembrar disso, que é o referendo pela paz na Colômbia, ganha ou não. Fica todo mundo assim, como assim ganha ou não? Como assim, né? Por uma série. E aí que a gente não vai ter tempo de discorrer sobre tudo isso, mas pela complexidade dessa questão dentro da sociedade colombiana. O Juan Manuel Santos ganha o Nobel da Paz, né? Ganha lá o Nobel da Paz e vai embora. E sobra, aí em 2018, eleito o Duque, que deliberadamente não cumpre os acordos, senta em cima dos acordos. E isso depois de 7.000 unidades de armas entregues e sei lá o que eles fazem, né? Eles queimam, desmancham, sei lá, a ONU destruiu essas armas aí, porque como é o símbolo, né, da entrega da arma dos guerrilheiros, da saída das guerrilhas. Só que, olha só, gente, vamos imaginar, tô lá no meio da floresta, no meio da selva, né? Sou guerrilheira, sou guerrilheiro. Aí, de repente, você acha que eu vou entrar numa cidade, vou matricular meu filho na escola, vou assumir um posto de trabalho ali? Não, é uma questão muito complexa a reintegração dessas pessoas na sociedade. E esse era um compromisso do governo colombiano, firmado nos acordos, né? Então, aliado a isso, você tem um profundo descontentamento social que emerge nas manifestações de 2019, na mesma época em que a gente cobria as manifestações do Chile de 2019, também estavam acontecendo na Colômbia. A gente até falava disso, né? Que eram 3 países, pelo menos, Peru, Colômbia e Chile, que estavam efervescentes socialmente, com mega manifestações, organização dos trabalhadores. Vem a pandemia, 2020. Ainda em 2020, mesmo com a pandemia, houve ainda movimentação, não do porte de 2019, mas aí você vê aquela minga, aquela enorme marcha indígena, que eu acho que muita gente cobriu, que chegou a Bogotá, que colocou em xeque a prefeita de Bogotá, Cláudia Lopes, que era do Partido Verde, se colocou em xeque no seguinte sentido: e agora vamos ver para que lado que ela vai, né? Vai reprimir, vai dialogar, vai negociar, vai abraçar. E 2021 vem o Paro Nacional, que todos nós também acompanhamos, porque... Olha, gente, o que aconteceu de repressão aquilo ali, olha, é uma guerra. Extremamente violenta. Usar armas. E pouco falado no Brasil. Pouco falado no Brasil, professora. Pouco falado. Olha, mortes, estupros, desaparecimentos, prisões forçadas, e tudo é promovido pelas forças de segurança do Estado e pelos paramilitares. Porque o uribismo, ele é conhecido justamente pelo paramilitarismo, né? Isso aí, gente, explodiu o país. Assim, os nossos interlocutores na Colômbia falam que o que a Colômbia estava vivendo e agora continua vivendo, mas de uma forma mais contida, e aí está contida nessa eleição, uma insurgência social. Eles falavam, olha, isso aqui é muito mais que uma manifestação, isso aqui é uma insurgência social. Com certeza. Então, tudo isso impacta nessa eleição. Né? Esse é um caldeirão em que uma criminalização da juventude. Quem sustentou o Paro Nacional ano passado, de março a julho, foi uma garotada, jovens desempregados. Assim, você olhava as manifestações espalhadas, atomizadas, porque pequenos grupos e absolutamente criminalizados, né? Isso criou na Colômbia um debate muito parecido com o que aconteceu nas eleições americanas, depois do episódio George Floyd, em que Trump e Biden ficavam discutindo sobre a questão
das forças de segurança, né? O Trump defendendo law and order e o Biden ali também. E aí, vai reformar a polícia? Vai mudar essa polícia? Um debate muito parecido com o debate na sociedade americana sobre o lugar e o papel das forças de segurança. A Colômbia, ela está muito marcada por esse debate também nessa eleição, porque durante esse tempo o Duque foi só incrementando a legislação que permite o uso da força e da repressão quase que liberado, assim, professora, na Colômbia. Desculpa, pode concluir. Não, era isso, desculpa, falei muito. Não, eu queria, a gente já está quase chegando ao final e eu queria puxar uma situação que você muito bem explicou, sobre o processo de depauperização dos trabalhadores rurais nesse acordo de paz não cumprido, especificamente como isso jogou essas franjas da Colômbia, esses locais onde as Farc atuavam, essas pessoas não foram reinseridas e hoje muitas delas continuam servindo ao narcotráfico, aos cartéis mexicanos. Eu gostaria de saber, explorados, inclusive, eu gostaria de saber se isso está em tela no debate presidencial, se isso é um tema. Não tem como. Esse é um tema da Colômbia, porque a Colômbia é esse corredor do narcotráfico, muito que todos sabem, né, de conexão da América do Sul com a América Central e rumo à América do Norte, né, são os grandes consumidores. E não à toa, isso também sempre serviu até de justificativa para uma presença militar norte-americana extremamente forte na Colômbia. A gente pode considerar a Colômbia um preposto dos Estados Unidos aqui na nossa região, que tem de militares e de cooperação militar. Não é à toa que agora o Biden está reforçando essa questão da Colômbia como parceira estratégica da OTAN, não é membro da OTAN, mas tem uma parceria, está dentro do âmbito, né, de uma parceria especial. Então, esse é um grande debate, porque imagina a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Completamente à margem da sociedade, totalmente estigmatizadas, sem acesso aos serviços, digamos, básicos do Estado, em um país em que se faz vista grossa para uma série deliberadamente, a partir do Estado, para as ações paramilitares, ações do narcotráfico, que a gente sabe que o uribismo também sobrevive disso, e não tem como, esse é o debate na sociedade colombiana, esse é um dos desafios dessa sociedade, como sair dessa situação. Professora, tem outra questão também, nestas eleições colombianas, que vem chamando muita atenção, inclusive de observadores internacionais, que é a violência contra movimentos sociais e os sindicalistas. Inclusive, vai uma delegação de observadores internacionais de sindicalistas por conta, né, que hoje dizem que na Colômbia lutar por direitos é um risco à vida. Se você pudesse explicar para a gente essa situação. Sim, outro dia eu estava conversando, inclusive, com essa delegação que vai para a Colômbia, do pessoal dos sindicatos e das centrais, conversando exatamente isso com eles. Eu lembro que era começo de fevereiro que a gente estava conversando, já tinham morrido 25 líderes sociais na Colômbia, só entre janeiro e fevereiro, né? Se a gente for contar desde a assinatura dos acordos de paz, isso, gente, não é ex-guerrilheiro, não, isso é uma outra conta, ainda tem essa conta. Mas só de líderes sociais, inclusive, para quem gosta desse tema, tem o pessoal do Indepaz, que eles colocam sempre a foto, a biografia da pessoa que foi assassinada, está lá no Twitter deles. Mais de 2.000 pessoas foram assassinadas. Defensores de direitos humanos, líderes sociais, ou seja, realmente lutar pela paz na Colômbia estar no alvo, né? E fazer qualquer tipo de denúncia na Colômbia é estar no alvo. Então, é muito importante que essa eleição ela tenha
observadores internacionais, que ela tenha muita cobertura, inclusive cobertura de imprensa, porque é uma situação semelhante apenas ao México. Eu acho que somente o México tem uma situação tão dramática no ponto de vista de você, sendo do ambiente da política, sendo dos movimentos sociais, você está completamente sujeito a ser banalmente assassinado. Professora, a gente ganhou uns minutinhos, por isso que o Cosmo fez uma pergunta e agora eu quero fazer. A senhora mencionou o Paro, né? Eu tive a oportunidade, porque tenho vários amigos colombianos da área de imprensa, de acompanhar isso à distância, inclusive o desespero, inclusive alguns colegas jornalistas foram decretados mesmo, do tipo, você não entra em Bogotá, porque eu já anunciei pelo governo do Ivan Duque que pode atirar em você, que você vai ser preso, enfim, coisas desse tipo. Eu gostaria de saber o quanto a forma com que o uribismo, o Ivan Duque, o governo Ivan Duque, reprimiu o Paro, foi combustível para essa reação ou para esse crescimento de setores mais progressistas agora. Olha, muito importante sua pergunta, porque é isso mesmo. Se você acompanhou, você sabe quão dramático foi aquilo ali, né? E olha, aconteceu uma coisa interessante, é triste, mas interessante, porque conseguiu-se furar um pouco o cerco internacional. Pela primeira vez, assim, conseguiu fazer uma denúncia mais forte do ponto de vista internacional para evidenciar para o mundo o que está acontecendo na Colômbia, o que acontece na Colômbia. Por isso, se você estava acompanhando, você vai lembrar que teve uma delegação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sim. Que quase, assim, o Duque fez de tudo para impedir para eles desembarcarem na Colômbia. De tudo, porque ali é registro, né, testemunho, é foto, é imagem que acaba vazando internacionalmente para que minimamente os organismos multilaterais, os organismos responsáveis com os direitos humanos possam interpelar esse governo, né, possam questionar o que está sendo feito. Então, isso foi combustível interno também, né? Porque, inclusive, tem pesquisas da CELAG, eu acho que se vocês acompanham as eleições da América Latina, devem conhecer, né? Porque um capítulo à parte são as pesquisas, né? São as famosas enquestas, em quais confiar, né? Mas o pessoal da CELAG faz um trabalho muito bem feito. Eles fizeram umas pesquisas em profundidade que revelaram uma coisa que os colombianos nos contavam durante o processo. Camadas médias da sociedade que sempre associaram a esquerda, a guerrilha, jamais votariam ou apostariam nessa vida, foram balançadas. Né? Por isso, essa esperança. Hoje eu falei com o pessoal do Pacto Histórico, eu conheço pessoas que são candidatas. Existe uma grande esperança de que o Pacto Histórico saia como uma força, até a maior força. Eu falei para eles, vocês estão esperançosos, que bom. Porque eles falam que eles estão apostando que vai ser a maior força de Bogotá e do país. Por quê? Porque realmente isso que você está falando reverteu. E eu acho, vocês são da comunicação, sabem muito melhor do que eu. Nós estamos cada vez mais avançando para um mundo de instantâneo. Mundo de? Acho que travou. Circula tudo muito rápido, né? Então, isso atrapalha o Estado a cercear também o acesso das pessoas ao que realmente está acontecendo, né? Então, eu mesma acompanhava o que estava acontecendo na Colômbia muito pelas linhas paralelas de comunicação, né? Por gente que estava ali colocando ali de uma forma até de risco, mas para cobrir o que estava acontecendo. E isso chegou em muita gente. Eu acredito muito a essa mudança de comportamento também ao maior acesso às informações do que está acontecendo. Sem dúvida, a internet traz fake news, mas traz também a possibilidade de pulverizar a informação.
Isso. E com isso eu quero agradecer demais a professora Ana Prestes, professora que trouxe aqui analista política, desculpa, e cientista, analista internacional e cientista política, eu perdi aqui, desculpa, mas professora Ana Prestes. Também. Que trouxe aqui um recorte e uma análise criteriosa e bastante interessante sobre as eleições colombianas. Professora, obrigada pela participação e até uma próxima. Obrigada, gente. Desculpa se eu falei muito aí, mas é porque Colômbia a gente tem que falar porque é pouco falado, sabe? Com certeza. Abraço, imagina. professora. Um abraço, até mais.